Olá, pessoal. Um abraço para você que está chegando aqui no JC Esportes. Como sempre, após cada corrida, a gente falando aqui sobre Fórmula 1, né? Principalmente, e também outras categorias, mas a gente tem, depois das mudanças de formato aqui no nosso programa, a gente tem focado mais na Fórmula 1, né? Aqui nos nossos programas, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o Grande Prêmio da Espanha, né? Grande Prêmio da Espanha, que estava com cara de que seria vencido pelo Charles Leclerc, né? Ele tinha desempenho para vencer a prova, mas acabou tendo problemas, né? Os primeiros problemas de confiabilidade da Ferrari, né? Aconteceram com o Charles Leclerc, que acabou abandonando a prova, né? O que levou para a gente começar aqui o nosso programa? Me apresentando para quem não conhece, mais uma vez, sou Adriano Garcia, comentarista de Fórmula 1 e editor aqui do JC Esportes, tá certo? Bom, e aí é o seguinte, meus amigos, problemas de confiabilidade. No caso da Ferrari, é importante a gente observar, e aí fica realmente uma grande frustração para o Charles Leclerc nesse sentido, é importante a gente observar em relação a esses problemas que a temperatura foi uma temperatura que a Ferrari não aguentou. E isso é um alerta importante porque nós estamos vivendo uma onda de calor muito intensa na Europa, né? Países registrando temperaturas recordes, né? No caso da Espanha, neste fim de semana, as temperaturas, as temperaturas ambiente, né, oscilaram entre 36 e 38 graus, enquanto a temperatura da pista entre 49 e 50 graus. A Ferrari do Leclerc não aguentou e acabou perdendo potência. Nós tivemos um outro motor Ferrari também perdendo potência e abandonando a prova, que foi o Zhou, né, o chinês. E então nós tivemos dois motores Ferrari, o Charles Leclerc, que é o principal carro com motor Ferrari, e o Zhou, o chinês, abandonando por problemas relacionados ao calor, a perda de potência que teve esses dois motores Ferraris, um da equipe Ferrari, outro da Alfa Romeo, eu atribuo praticamente que totalmente aí a questão do calor, e isso é um alerta. Porém, é um alerta que é minorado em relação a Mônaco, porque Mônaco é uma pista que não exige tanto do motor. Vai estar muito calor em Mônaco, evidentemente. A onda de calor não vai passar em uma semana. Pelo menos não é o que acreditam os meteorologistas, né? Porém, não, o calor não exige, nesse caso, tanto assim do motor. Ele vai exigir dos pneus, que são muito exigidos em Mônaco, vai exigir dos pneus e vai exigir, claro, do piloto, né? Porque você está lá dentro do carro, praticamente 50 graus dentro do carro. Mônaco é uma pista que você não pode vacilar em nenhum momento. Você tem que ter 100% do tempo um nível de concentração máximo, porque qualquer erro você esbarra em alguma coisa e acaba a sua corrida, né? Então, é uma pista que vai exigir muito dos pneus e vai, evidentemente, exigir do piloto um nível de preparação física e mental absurdo por conta do calor, porque se o piloto, repito, der uma rateada, ele vai dar de cara com alguma barreira, com o muro, né? Então, não corre risco a Ferrari nessa pista, né? A gente tem que analisar o calendário, porque aí você vai ter uma pausa, né? Depois você vai ter não uma pausa, um intervalo. Você vai ter um pequeno intervalo aí de uma semana, né? Sem corrida na semana do domingo, no primeiro final de semana do mês de junho, e aí depois você vai ter Azerbaijão, né? Azerbaijão, a gente ainda tem um tempo para frente, não sabemos ainda se vai estar esse nível de calor que a Europa vive neste momento, mas é um calor que fez muito mal à equipe Ferrari. Um outro problema de confiabilidade já é conhecido e é o problema da Red Bull. O Max Verstappen sofreu muito com este problema de confiabilidade, a asa não abria, ele não conseguiu passar no primeiro momento ali, ele não conseguiu fazer a ultrapassagem para cima do George Russell, isso já tendo abandonado a prova o Charles Leclerc, e aí teve que ir para o boxe, né? Quem sofreu muito para fazer esse papel, mas acabou conseguindo fazer,
foi o Sérgio Pérez, né? E o Sérgio Pérez, que fez uma boa prova, né? Acabou abrindo o caminho. Depois nós tivemos a volta do Max Verstappen e que conseguiu a vitória. Mas este problema foi um problema muito sério, esse problema com a asa do Max Verstappen, e que mostra que a equipe Red Bull ainda tem problemas a serem resolvidos, né? O problema, ele não foi resolvido de todo ao longo da prova. Esse problema continuou sendo apresentado em muitas vezes e foi apresentado justamente no carro do Max Verstappen, que gera uma própria insatisfação no Max saber que o carro dele ainda tem problemas que o tiraram de outras corridas, ainda tem problemas que podem prejudicá-lo na busca das vitórias e na busca do bicampeonato, né? A Red Bull precisa resolver estes problemas, porque está claro que é o carro mais forte, mais potente, e até se parar de ter justamente os problemas de confiabilidade, repito, sem querer, e já sendo um tanto quanto redundante, mas se for um carro mais confiável, o carro da Red Bull é disparado o melhor carro do grid, né? A Ferrari tenha condições de brigar, mas a Red Bull é o melhor carro, né? Então, se resolver os problemas de confiabilidade, caminha. É claro que o campeonato está no começo, mas tem uma grande possibilidade de ter o bicampeonato, o Max Verstappen. E aí, né? A paixão de cada um é a paixão de cada um. A gente é comentarista, né? Agora, quando o Max ganhar o campeonato agora, para os amantes do Max, será só o Max. Quando o Hamilton ganhava, e ganhou 7, né? Quando o Hamilton ganhava, o problema era que o carro somente ganhou sozinho, né? Ninguém fala que o carro do Michael Schumacher ganhou o campeonato sozinho. Mas, enfim, aí já é uma outra discussão que eu, sinceramente, nem quero ter, porque é uma discussão que me irrita um pouco. Bom, então, dito isto, o Max Verstappen conseguiu superar esses problemas e acabou conseguindo a vitória. Só que nisso aí, o Pérez, que teve que abrir para o Max Verstappen, não gostou muito não, hein? Então, o Pérez já sabe como é que é. A Red Bull é uma empresa esportiva, né, que tem uma mentalidade 100% empresarial. Na Fórmula 1 todas têm, mas a Red Bull ela está em todos os esportes que ela entra para ganhar e ela vai fazer o que tiver que fazer para ganhar. Então, será que era tão necessário assim pedir para o Pérez ceder a posição? Nós estamos com o campeonato no começo ainda. Será que era tão necessário assim fazer com que o Pérez nem pudesse sonhar com a vitória? Porque agora o Pérez ele já sabe que ele vai ter que entregar a posição todo e qualquer dia para o Max Verstappen. Como é que o Pérez vai encarar isso aí? Será que ele vai ser... É claro que ele vai continuar sendo um escudeiro, mas o Pérez, a gente já viu que ele não gostou. E ninguém gosta, né? Porque isso faz parte do automobilismo de alto nível, faz parte da Fórmula 1. Porém, o cara que é a vítima desse pedido para você entregar a posição compulsoriamente, olha, você sempre vai ter que entregar a posição. O cara se enxerga como uma vítima e fica frustrado, muito frustrado. E com razão frustrado. Então chamou a atenção aí o Pérez expondo, meio que publicamente, né, dizendo que era injusto. Depois ele abriu numa posição em que ele tirou totalmente o pé para mostrar, olha, estou abrindo, né? E que é uma própria satisfação para o público mexicano também, que certamente ficou frustrado. Eu agora não tenho tempo para isso, né? Até porque a gente está gravando logo após a corrida e já vamos narrar futebol também. Nesse horário, o jogo já vai ter sido corrida, a final da Taça de Portugal. Mas o que acontece é o seguinte: vamos comentar, né, o jogo. O que acontece é o seguinte: o Pérez ele é o escudeiro, mas precisa ser tanto assim. Então fica essa questão aí em relação ao Sérgio Pérez, né? O Russell fez uma corrida extraordinária, né? O Russell fez o seu papel de forma extraordinária, segurou o quanto deu os dois carros da equipe Red Bull, né? Correu no nível de pilotagem e no nível de carro muito alto em relação
aos carros da Red Bull, ele está tirando o máximo. O Russell ele está acostumado a ter que tirar do carro algo além do que ele pode. Ele corria de Williams, né? Então, neste momento em que a Mercedes está em baixa, o Russell é o piloto ideal, porque ele sabe e ele tira de letra o fato de ter de conviver com situações adversas. Então, o Russell tira de letra isto que é correr em situações adversas, e ele está numa situação adversa dentro da Mercedes. E grande trabalho do George Russell. Grande trabalho do George Russell. É o piloto que a Mercedes precisa nesse momento, o que não diminui o Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, os que o odeiam, que são muitos, lamentavelmente, e causa uma poluição enorme nas redes sociais, irritante, dá vontade da gente parar de participar de rede social de automobilismo por causa desses caras chatos. Porém, a recuperação do Lewis Hamilton foi brilhante. Ele poderia, eu não vi ainda quem foi escolhido o melhor piloto da corrida, né? Não vi nem na transmissão brasileira, nem na oficial, quem foi votado como o melhor piloto, porque a gente já começou a produzir o programa logo depois da bandeirada. Acabou a bandeirada, a gente já desligou a transmissão e já veio correndo produzir o programa aqui para liberar ele o mais rápido possível, até para repetir o grande resultado que nós tivemos na última prova. Muito obrigado ao público aí que acompanhou o nosso vídeo, e peço que comentem, deixem o like. Não é só assistir o vídeo, comentar e deixar o like é importante para a gente crescer aqui no nosso canal, para este programa poder cada vez mais alcançar mais pessoas, porque a vitória deste programa aqui não é a vitória só do Adriano Garcia, ou do JC Sports, ou do Ricardo Machado, que também participa aqui conosco. A vitória deste programa é a vitória do conteúdo de automobilismo independente na internet. Então, comente, deixe o like. Quanto mais pessoas nós alcançarmos, nós vamos mostrar a força do automobilismo. Então, o que eu estava dizendo sobre o Hamilton é o seguinte, meus amigos. O Hamilton fez uma prova de recuperação extraordinária. E naquela depressão dele, ele estava querendo abandonar quando ele foi tocado pelo Magnussen, que eu acho que deveria ter tido punição, inclusive, para o Magnussen, e não houve, né? Apesar que eu não gosto desse punitivismo, mas eu acho que o Magnussen foi ali e deu, entendeu? O Hamilton mexeu um pouquinho, foi o argumento do Felipe Jafone, mas o Magnussen foi lá e deu, né? E estragou a corrida do Hamilton, que foi uma grande corrida de recuperação. Ele superou as expectativas da equipe, que era a expectativa dele ser o 8º colocado, tinha chegado à 4ª posição, mas nessa prova de recuperação do Hamilton, com o excesso de calor também, o excesso de calor também influencia nisso, queima mais combustível. Então, o Hamilton, no fim da prova, acabou ficando ali numa condição difícil em relação ao combustível, teve que diminuir ali o nível da mistura, como a gente fala na Fórmula Indy, né? Teve que mudar ali a mistura do combustível, como a gente fala na Fórmula Indy. Quem diria que a gente falaria isso na Fórmula 1 um dia, né? Teve que mudar ali a mistura para uma mistura que consumisse menos combustível. E aí ele acabou sendo superado pelo Carlos Sainz, que acabou rodando sozinho ali. O nível de vento estava um pouco forte no começo da corrida, ele deu uma rodada, acabou estragando a corrida. Poderia ter sido uma dobradinha da Ferrari. Havia condições para ser uma dobradinha da Ferrari, ou o Leclerc em primeiro, com o Max Verstappen em segundo, de repente. Eu não tenho convicção de que o Max Verstappen conseguiria a ultrapassagem em relação ao Charles Leclerc, se tivesse ficado a configuração normal. Mas aconteceu tudo o que aconteceu dentro da corrida, esse problema, essa rodada aí do Carlos Sainz, e também estes problemas que acometeram o próprio Charles Leclerc, né? Esse triste problema do Charles Leclerc, esse problema que ele teve em relação ao motor, ao superaquecimento do motor, que levou aí ao abandono da prova por parte do Charles Leclerc, e com isso ele foi ultrapassado dentro do Mundial de Pilotos, né? Então, essa recuperação do Hamilton
para voltar a falar sobre ela, essa recuperação do Hamilton mostra que ele continua sendo o piloto de sempre, entendeu? Ele foi ultrapassado no fim, vão usar isso para tirar sarro da cara dele. Qualquer coisa é usada para tirar sarro da cara do Hamilton, mas a maneira com que ele foi para cima, ele quase teve a melhor volta da prova, mostra que o Hamilton está aí. E quanto mais competitivo for o carro, mais na frente ele vai aparecer. Não cobro ele por ter que ficar na frente do Russell. Não cobro ele por ter que ficar na frente do Russell. O Russell está acostumado a ter que remar. É uma outra situação para o Hamilton no momento em que ele estava com a carreira de ponta. Não vou dizer confortável, porque apareceu o Max que o incomodou, né? Mas ele estava no momento ali de brigar pelo título, de brigar por vitórias, agora está tendo que lutar no meio do grid. É diferente, é uma fase de adaptação para o Hamilton. Mas o desempenho de hoje deveria, não vai calar porque os críticos são chatos, mas deveria calar um pouco os críticos, porque mostra que o Hamilton continua sendo um grande piloto e conseguiu fazer todas as ultrapassagens que fez, conseguiu ter um desempenho muito bom com os pneus gastos, né? Mesmo com os pneus gastos, ele conseguiu ter um desempenho bom, conseguiu manter a vantagem que tinha em relação aos pilotos que ele já tinha superado. Então, o Hamilton continua sendo o espetacular piloto que sempre foi. O Hamilton não acabou, né? Um dia o Hamilton vai acabar por vontade própria, mas aqueles que querem acabar com a carreira do Hamilton não vão conseguir. A carreira do Hamilton vai acabar quando ele quiser. Tá certo? E aí, o último tópico do nosso programa, eu estou procurando aqui. O último tópico do nosso programa é exatamente este: o bom desempenho do Bottas. Bottas foi alvo de sarro em Miami, na última corrida, por conta de ter sido superado ali no fim pelos dois carros da Mercedes. O pessoal fez um monte de meme nas redes sociais, mas ele já tinha feito uma grande corrida com o equipamento que tem. A gente tem que lembrar que o equipamento dele é Alfa Romeo. A gente tem que lembrar que o equipamento dele é muito abaixo dos demais, né? E hoje, de novo, ele fez uma grande corrida, sustentou-se ali em quarto durante a maior parte do tempo e acabou sendo superado no fim pelo Carlos Sainz, pelo Lewis Hamilton e tal, mas, cara, a gente tem que tirar o chapéu para o grandíssimo trabalho que o Bottas vem fazendo a bordo desta Alfa Romeo. Ele está em uma Alfa Romeo, cara. Ele não é um piloto para ganhar campeonato. Ele é um piloto correto, ele é um piloto... Apesar que Button também não era um piloto extremamente agressivo e ganhou o campeonato em relação a um piloto que, na minha visão, e parabéns a ele por 50 anos, parabéns, Rubens Barrichello, pelos seus 50 anos, pela sua história, e continue até... Eu sei que você vai continuar até o fim, cara. Você vai estar lá, velhinho, com a bengala, e você, Rubens Barrichello, estará correndo, porque é o que você ama fazer, a sua vida. Quando você parar, a sua vida acaba. Mas parabéns, então, ao Rubens Barrichello. Mas, assim, o Bottas, eu vejo ele muito similar ao Button, que não era um piloto extremamente agressivo, mas era um piloto muito técnico, muito consciente do que tem que fazer, né? E o Button chegou a ser campeão mundial, o Bottas deu azar, né, de ter ali a concorrência de Lewis Hamilton. Mas o trabalho que o Bottas vem desenvolvendo dentro da equipe Alfa Romeo, levando o carro aonde está levando, é algo extremamente elogiável e louvável, tá certo? Então, para a gente poder caminhar aqui no nosso vídeo, o Russell chegando a mais um pódio, grande corrida do George Russell, né? Uma prova extraordinária do George Russell mais uma vez, superando os limites do seu carro. O Carlos Sainz ficando em quarto. É uma pena para o Lewis Hamilton, que ficou em quinto, esse problema de combustível no final. Certamente ele sustentaria a quarta posição, faria ali os dois carros da Red Bull, os dois carros da Mercedes e tal, mas teve esse problema que foi consequência também do grande desempenho que o Lewis Hamilton teve ao longo da prova, teve que
bebeu demais, como a gente diz na gíria da vida comum nossa aqui, né? Que o opalão bebeu demais. O opalão prateado do Lewis Hamilton bebeu demais e por conta do calor e tal, e ele acabou perdendo a quarta posição. Bottas, repito o elogio, em sexto. Ocon fez uma corrida muito correta também na sétima posição. Lando Norris em oitavo, e Norris que nessa prova mostrou o quão está à frente do Ricardo, né? Mais uma vez, Norris mostrando a diferença de desempenho atualmente para o Ricardo. O Alonso em nono, né, teve os probleminhas ali de pneu no final, e o Tsunoda levando a AlphaTauri à 10ª posição. O Mick Schumacher largou muito bem, mas segue 100 pontos dentro do campeonato mundial da Fórmula 1, né? E o Mick Schumacher, que não tem um desempenho de corrida, um desempenho que a gente possa ter grandes esperanças em relação a ele. Aliás, o Mick Schumacher, talvez se fosse um piloto que não tivesse o sobrenome que tem, não sei se teria vida muito longa na Fórmula 1, não, viu? Bom, então, com isso, o Max Verstappen ultrapassou o Leclerc 110-104 no Mundial de Pilotos, com o Sérgio Pérez na terceira posição com 85 pontos a bordo da Red Bull. O Russell tem 11 pontos atrás, 74 pontos. O Sainz, quinto colocado, com 65. O Lewis Hamilton já aparece em sexto lugar, com 46 pontos. As três principais equipes nas 6 primeiras posições. Esta posição em que o Hamilton terminou a prova, esta quinta posição em que o Hamilton terminou a prova, importante para que o Hamilton fique aí na sexta posição do Mundial de Pilotos. GP já na semana que vem em Mônaco, próxima prova que, como eu disse agora há pouco, vai exigir muito mais dos pneus e dos pilotos em termos do calor que está fazendo, né? O motor, o composto de motor não será tão exigido. É uma corrida de Mônaco que dificilmente você consegue ter uma ultrapassagem, a não ser que o cara seja fenomenal, mas ela exige um nível de concentração extremo dos pilotos e vai exigir dos pneus demais neste calor incrível que está acontecendo na Europa, ao inverso do que está acontecendo aqui no continente sul-americano, essa onda de frio, lá ondas de calor beirando e às vezes até ultrapassando os 40 graus, tá certo? É isso, eu quero agradecer demais vocês, espero o retorno de vocês em relação aos likes e os seus comentários. Só uma coisa em relação aos comentários, para a gente poder finalizar o vídeo, né? A gente teve muitos comentários nas redes sociais em que nós divulgamos este conteúdo, né? E praticamente nenhum comentário dentro do vídeo. Então, deixe o seu comentário dentro do vídeo, ele é muito importante para nós, né? Eu quero lembrar que este vídeo está sendo gravado logo após o encerramento da prova. Então, se tiver alguma mudança em termos de punição, em termos de posição imposta pela FIA, não estará registrada neste vídeo. Aí a gente volta não em vídeo, né? Mas a gente escreve na descrição do vídeo, depois que ele já estiver publicado, a gente comenta, escreve lá sobre algo que tenha acontecido após a prova, porque a gente está fazendo esse esquema de gravar logo em seguida terminar a prova, para a gente pegar toda a informação quente, né, e poder fazer um conteúdo mais completo possível e com os principais tópicos que a gente acredita ser de importância para você, fã de automobilismo, fã da Fórmula 1, tá certo? Eu agradeço, muito obrigado e espero que você deixe o seu comentário, o seu like, que é muito importante para nós. Esse é o JC Esportes, a emoção também na Fórmula 1. Um abraço para vocês.